Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso técnico de Agroindústria. Sou a professora Mazé Carvalho e hoje a gente vai ministrar a disciplina de Gestão Ambiental e Subprodutos Agroindustriais. O nosso assunto de hoje ainda está diretamente relacionado à aula anterior, resíduos ambientais, porque a gente vai falar hoje sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse material ele está dividido em duas partes, porque é um material extenso e a aula iria ficar por demais muito longa. Então eu achei melhor dividi-lo em duas partes. Segundo os dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, no ano de 2012 foram computados aproximadamente 40% de resíduos sólidos urbanos descartados de forma incorreta. Essa quantidade de lixo ela representa aproximadamente 24 milhões de toneladas de lixo. Se nós pegássemos esses lixos e começássemos a colocar dentro de estágio, seriam preenchidos 168 estádios do tamanho do Maracanã. Veja a proporção de lixo descartado. E na gestão ambiental, quando a gente começa a falar sobre esse assunto, a ideia que a gente tem é de que tudo se trata que está dentro dos conformes, que tudo está dentro dos padrões. Nós andamos nas ruas, a gente vê a coleta seletiva, a gente vê a coleta correta, mas aí quando a gente chega para o descarte desses resíduos sólidos, a visão que a gente tem não é nada do que parece, do que a gente vê aos nossos olhos no dia a dia. Não é isso? Então, essa gestão ambiental, ela é inadequada. A gestão inadequada do lixo gera inúmeros danos ambientais. Quais são esses danos ambientais? Normalmente são danos que comprometem a qualidade de vida de todos nós. Um deles é a emissão de gases nocivos pelo processo de putrefação. Então nós sabemos que muitos desses materiais são materiais orgânicos, ou seja, acontecem novas reações químicas neles, reações biológicas, e a partir daí pode inclusive liberar compostos voláteis como odores desagradáveis, como odores de cadáveres, odores de putrefação, de alimento estragado. Então, esse é um dos danos. Outro dano é que muitos desses materiais descartados incorretamente, eles vão bater em galerias pluviais, causando inundações e alagamentos em muitas das cidades quando ocorre o período de inverno. Mais um dano também muito comum é depósito em áreas de preservação ambiental, que fazem com que esse material que foi descartado, ele venha a contaminar as águas superficiais e águas subterrâneas. Mais um dano é a disposição inadequada que contribui para a transmissão de doenças. Sabemos que muitos desses lixos são contaminantes e aí a presença de micro-organismos pode trazer doenças de diversos tipos para seres humanos, dentre outras causas. Então, tudo isso que a gente percebe acaba causando um sério problema social. Problema esse que acaba refletindo na qualidade de vida de todas as pessoas. Foram colocadas nos slides algumas fotos para que a gente possa ter uma ideia possa mensurar o problema que é causado com o descarte incorreto desses resíduos sólidos. As causas prováveis, o que provavelmente, por que isso acontece? São problemas que devem ser superados. A escala inadequada do empreendimento, ou seja, as prefeituras, os estados, a própria União, ela não tem uma escala e o próprio
o Estado ele não tem uma escala à altura da quantidade de lixo que é descartado. Então é uma quantidade muito grande e o empreendimento, o investimento que é feito não condiz com realmente a realidade atual, né? A insustentabilidade econômica financeira, criar lixões, criar uma política desses resíduos requer um investimento muito alto, ok? Então esse é um dos problemas que precisam ser superados. Outro problema é a incapacidade operacional. É muito pouco o conhecimento com relação a possibilidades de descartes desses resíduos, certo? E outro problema é a ausência de desenvolvimento institucional. Precisa-se investir realmente, o Estado precisa investir. O resultado negativo desses investimentos realizados, a gente vê nesse slide, né? São aterros comunitários, são galpões abandonados, é lixo descartado incorretamente. Então, para isso, foi criado no ano de 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma política que contempla todo o país. É uma política, é uma lei, né, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e que foi sancionada pela Presidência da República. Nessa lei, ela reúne é uma reunião de princípios, de objetivos, de instrumentos, de metas a serem definidas, de ações a serem tomadas, né, que deve ser adotado por vários entes, né? Quais são esses entes? A União pode tomar essa iniciativa sozinha, mas ela também pode fazer parceria com os estados, com o Distrito Federal, com o município e inclusive com empresas particulares. Então há possibilidade também de o ente privado fazer parte dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gestão integrada e o gerenciamento ambiental adequado desses resíduos sólidos é um desses objetivos, né? Onde o principal, um dos princípios dessa política nacional é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Ou seja, se eu tenho uma embalagem, né, para ser descartada, uma embalagem de um alimento, essa embalagem ela tem que ter uma responsabilidade, o que vai para o lixo tem que ter uma responsabilidade em quem todos os entes, né, do governo, todos os entes estaduais, municipais e federais devem estar envolvidos nesse ciclo de vida desse produto, né? Qual o objetivo dessa política nacional? O seu principal objetivo é a não geração de resíduo, né? Mas caso haja necessidade de gerar esse resíduo, então você passa para outros tipos de objetivo, que é a redução. E aí, se não conseguiu reduzir, você vai vendo que é um passo a passo. Se você não conseguiu reduzir, você vai tentar reutilizar. Não conseguiu reutilizar, você recicla. E assim virão outros objetivos, até o tratamento dos resíduos sólidos, bem como a disposição final ambientalmente adequada desses rejeitos. Então, ou seja, é um passo a passo que precisa ser dado. Os instrumentos a serem utilizados: o plano de resíduo sólido, tá? Um que a gente falou na aula anterior, que é a coleta seletiva, é um outro instrumento que vai auxiliar nessa política nacional. E mais um outro instrumento é a logística reversa, que a gente vai comentar sobre ela na próxima aula. Esse plano, ele tem algumas diretrizes. Dentre ele tem o artigo número 9 que diz: na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade. Veja bem, essa diretriz é exatamente o objetivo da política nacional, ou seja, a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos. Nada mais é esse artigo 9 do que o objetivo do Plano Nacional. E quem deve fazer isso? As ações devem ser tomadas pelo poder público, né, que poderá, inclusive, chamar outros entes, né, outros entes da federação para esse auxílio, entes públicos e entes privados, com metas para reduzir, reutilizar e reciclar esse produto. E aí a gente lembra dos 3 R's, né? Redução, reutilização e reciclagem. Esse programa, né, esse Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele tem um cronograma, né? Ele tem um organograma que vem desde da hierarquia maior, que é o ente federativo, né, que é a União, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos como um todo, e aí vem descendo a proporção que vai entrando num outro ente federativo. Depois do ente federativo União, o próximo responsável é o ente federativo Estado. Então, o Estado também tem que fazer uma lei chamada de Plano Estadual de Resíduos Sólidos. E esse Estado pode direcionar essa lei para 3 tipos de ente federativo, que são os planos microrregionais e de regiões metropolitanas, o plano intermunicipal e os planos municipais. O que são os planos intermunicipais? São entre municípios. Planos municipais é um plano colocado diretamente dentro do seu município, daquela região. E dentro do plano municipal existe o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. O que é esse plano microrregionais? É um tipo de plano onde vários municípios podem se agregar, se juntar para criar um plano ou um local onde possa haver a colocação de um depósito ambiental para recolhimento desse resíduo sólido. Então, isso é possível realmente ser feito por um município, pelo Estado, por municípios agregados ou e também com responsabilidade do ente federativo. As prioridades das ações no manejo dos resíduos sólidos são 5, né? Isso vem do objetivo. A principal delas, tentar, ao produzir um produto, não gerar resíduo sólido. Então, essa é a principal prioridade. A proporção que você vai gerar um produto, você tenta não gerar resíduo sólido. Se houver a necessidade, você tem que fazer uma redução, tentar ao máximo reduzir a quantidade de resíduo sólido que precisa ser descartável. Caso essa redução não seja tão eficiente, a gente tem que tentar um plano de reutilização, o passo de reutilizar. Se não der para reutilizar, a gente vai para mais um passo, o passo de reciclagem, onde depois disso a gente pode dar, se não conseguir reciclar esse resíduo sólido, a gente pode fazer um tratamento desse resíduo, né? Se for no caso, por exemplo, um lixo orgânico, a gente pode transformá-lo em adubo, né? Esse resíduo orgânico, a gente pode transformá-lo em energia, né? Se for no caso, quando esse lixo ele tem a presença de metano. E caso no final das nossas metas, a gente tem a distribuição final adequada desse resíduo. Então, se realmente não der para fazer nada, ele tem que passar por um processo adequado, ele tem que ir para um local adequado, que normalmente são os aterros sanitários, que hoje em dia eles são realizados através do ente municipal ou, como a gente viu, pode ser através de micro-regiões. Esses são as prioridades das ações de manejo dos resíduos sólidos. A nossa aula,
acaba aqui, tá certo? Então essa é a primeira parte do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A gente ainda vai falar sobre outros tópicos e ver mais alguns artigos. Por hoje é só. Muitíssimo obrigada pela atenção. A gente se encontra na próxima aula.